Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que tudo bem com todos. Para quem não me conhece, para quem tá chegando no canal agora, meu nome é Márcia e eu sou salgadeira e eu comecei vendendo as bandejas de porta em porta. E aí hoje eu vou começar falando com vocês porque eu respondo muitas perguntas no Instagram, nos próprios comentários aqui dos vídeos no YouTube. Respondo também porque eu tenho 3 grupos, né, no WhatsApp de salgados. Então, a gente responde muitas perguntas. E eu separei algumas que são as que eu mais recebo, né, quase todos os dias. Então, eu resolvi gravar para vocês, porque pode ser a sua dúvida aí do outro lado também. Então, já aproveitei para gravar. Fiz aqui, ó, uma colinha para poder, com as perguntas, né, que eu mais recebo. Gente, a pergunta que eu mais recebo é como perder a vergonha de vender na rua. Muitos dos meus vídeos eu falo sobre isso, né? Parece até repetitivo, mas eu sempre recebo essa pergunta: Márcia, como que você fez para começar? Gente, não tem segredo, eu comecei com medo, com vergonha mesmo. Não tinha outra saída naquele momento, eu estava desempregada. Tem alguns vídeos que eu conto a minha história, mas, né, aqui eu vou resumir. Se vocês se interessarem, dá uma olhada no canal, tem desde quando eu comecei com R$30, então eu conto essa história, né, mas com mais detalhes. Mas enfim, vamos voltar para a pergunta. Então sempre me pergunto como perder o medo. Gente, não tem um segredo, eu fui com medo mesmo, eu estava, né, como eu acabei de dizer, então desempregada, eu fiz as bandejas e fui. Gente, no primeiro dia eu deixei cair, eu fui mostrar para uma moça, quando eu abri a bandeja, caiu o pastel no chão, de tão nervosa que eu estava. Eu andava com analgésico na bolsa, de tanta vergonha, me dava dor de cabeça. Eu escolhia os lugares para entrar, se fosse uma loja mais chique, uma boutique, eu não entrava. Então, assim, eu tô contando para vocês a minha realidade, eu sempre falo com vocês, eu mostro no grupo quem eu realmente sou. Então, é a verdade. No começo é difícil? Sim, você vai começar, né? Você vai lá, vai comprar os seus ingredientes, vai fazer a sua primeira remessa de salgado hoje. Vai ser fácil? Não, não vai, né? Eu tô aqui para incentivar, para motivar e para falar a verdade. No começo é difícil, sim, a gente fica com muita vergonha, muita. Mas depois, gente, é bom, vocês vão conhecer pessoas boas. Eu conheci pessoas maravilhosas, né, nessa caminhada. Eu conheci clientes que viraram amigas, que hoje eu tenho, né, o número pessoal e a gente conversa, e viraram amigas que vêm na loja para comprar, mas que a gente sabe da vida pessoal. Foi assim, vendendo na rua, de porta em porta. Então, não tem um segredo para perder essa vergonha. É você pensar, fazer o seu melhor, faça um produto. Tem vários vídeos aí que eu mostro como eu monto as bandejinhas. Faça um produto apresentável, bonito, né? Coloca uma roupa limpa, prende o cabelo, né? Eu sempre uso muito meu cabelo, hoje tá aqui solto, mas eu uso cabelo sempre preso, né? Porque a gente trabalha com cozinha. Então, assim, prenda bem o seu cabelo, e não tem segredo, é a limpeza mesmo, é o seu produto limpinho, bem apresentável, e sai, né, você vai mostrar o seu trabalho. A gente não tem que ter vergonha de trabalhar, de mostrar o nosso trabalho, porque nós precisamos trabalhar. Então, assim, gente, o não você já tem, né? Você tá aí sem trabalhar, tá precisando ganhar o seu dinheiro. Então, infelizmente, vai ter pessoas que vai te olhar de cima a baixo, vão ter pessoas arrogantes, mas graças a Deus é uma minoria. Essas pessoas você descarta da sua vida e pensa nas amizades, nas pessoas maravilhosas que vocês vão conhecer, assim como aconteceu comigo. Uma outra pergunta que me fazem o que precisa fazer para vender na feira? Porque vocês sabem, eu não cheguei a colocar vídeo no canal, mas eu vendia muito na feira, né? E eu tenho alguns videozinhos, né? Eu coloquei acho que só um no canal da feira, porque eu tinha muita vergonha e logo começou a pandemia. Eu comecei com o canal e logo não deu tempo de gravar e começou a pandemia.
Mas enfim, gente, essa pergunta eu recebo quase todos os dias, né? A feira é uma feira livre aqui na minha cidade que eu vendia. E depende, gente, da cidade de vocês. Aqui na minha cidade, a gente vai na prefeitura, tem um rapaz que ele é responsável pela feira, então eu fui direto, conversei com ele, tinha uma moça que já estava faltando há bastante tempo, e aí ele falou que eu poderia ir na sexta-feira lá, marcar o lugar, eu fui, conversei com ele para confirmar que eu queria mesmo. E aí no sábado eu fui no lugar dessa moça, eu fui 3 sábados seguidos, ela não voltou, eu fiquei com a barraca dela. Então eu não sei como funciona aí na cidade de vocês. Na nossa é assim, tem uma lista de espera, então às vezes a pessoa desiste da barraca, né? Então assim, você tem que ir na prefeitura, você quer começar a vender na feira, você tem que ir na prefeitura para ver como que funciona, quem é a pessoa responsável. Eu fui, antes de eu começar aqui na feira, na minha cidade, que é a cidade que eu moro hoje, né? Quando eu fazia a feira, eu não morava aqui nessa cidade, eu morava 12 quilômetros. E eles me aceitaram. Eu fui em uma outra cidade, que é aqui perto também, e eles não aceitaram. Lá tem que ser morador da cidade, tem que ter um comprovante de residência que mora lá. Aqui na minha cidade não precisa, tem vários feirantes que são de outra cidade. Então, na época, eu não consegui vender lá. Então, por isso que vocês têm que ir na prefeitura. Aqui sempre me perguntam quanto que paga. Aqui é um valor muito baixo, né? Muito pequeno. Então, a gente paga R$8 por semana para os rapazes montarem as barracas. E a gente paga R$10 por mês, que é uma ajuda para a associação da feira, né? Para comprar alguma coisa que precisa. Então, é um valor simbólico, na verdade, eu não acho caro, né? Porque é um trabalho que eles têm de madrugada, montar a barraca, desmontar. A gente chega, coloca os produtos. Eu vou gravar um vídeo para vocês. Hoje em dia eu não tô ficando mais lá na feira, né? Porque eu abri a loja. Mas eu tenho muitos amigos lá e eu vou gravar um vídeo lá na feira para quem não conhece, ver como que funciona. Uma outra pergunta que me fazem também é quais os tipos de salgado que tem que fazer para começar a vender. Gente, não tem salgado específico. Eu comecei vendendo empada, pastel assado, eu vendia esses 2 assados, foram os primeiros que eu comecei a fazer. Então, eu vendia pastel assado e empada. E frito, eu vendia coxinha, risole e quibe. Eu comecei com 5 tipos, né? Com 5 variedades, né? Digamos assim. Então, eu fazia 5 bandejas de cada um, né? E saía, né? Eu deixava o carro parado numa sombra, eu colocava todos os salgados no isopor, deixava o carro parado, colocava alguns que eu tinha uma bolsa térmica, né? Eu colocava ali algumas bandejas na bolsa térmica, colocava algumas bandejas na bolsa do meu esposo e aí a gente ia mostrando nas lojas. Eu mostrava também, na época não tinha pandemia, então eu podia ir mostrar na recepção do hospital. Então as meninas que trabalhavam ali com exames, descia e via também, né? Vendia em escola, vendia em secretaria de saúde, todos esses departamentos. E aí eu fazia esses tipos, mas gente, não tem necessidade. Se você sabe fazer só a coxinha e o risole, faça, né? É praticamente a mesma massa. Se você sabe fazer o quibe, eu tenho todas essas receitas aí no canal também. Se você sabe fazer só empada e pastel, faça o que você sabe. Por exemplo, aqui hoje passa uma moça, ela vende só empadão, né? Aquele empadão naquela forminha de alumínio, ela coloca ali, ela vende só isso, né? E vende bem, é muito gostoso, eu já experimentei. Tem pessoas que vendem bolo de pote, então assim, não tem necessidade. Se você quer começar a vender seu salgado, não precisa ter muita variedade, não. Faça o que você sabe, o que você tem mais facilidade, né? Se você quer começar aprendendo, eu tenho as receitas aqui no canal. Se você quiser, né, pode me chamar, eu dou mais dicas. Então, assim, começa com um pouquinho e vai aumentando. Eu comecei com essas 5, depois eu comecei a fazer esfirra de frango, esfirra de carne, porque eu já sabia, né? Eu já era salgadeira, então eu só comecei a trabalhar pra mim.
mas eu já trabalhava. Agora tem pessoas que me procuram que não sabem fazer o salgado ainda, que vai começar. Então, comece assim com um pouco, com o que você acha que você vai ter mais facilidade. Assado, eu sempre indico a empada. A empada, ela é mais demorada, né? Tem todo um processo, quem já fez, mas ela é mais fácil porque não precisa modelar, né? A empada já tem a forminha, então você vai forrar a sua forminha, vai colocar seu recheio, vai cobrir. Não tem que ficar modelando como a coxinha, né? A coxinha a gente tem que ficar modelando. Eu indico também para quem não sabe o pastelzinho, porque o pastelzinho tem aquela forminha, tem o vídeo aqui no canal, que é mais fácil. E o risole, tem gente que me procura e fala, Márcia, eu não consigo modelar a coxinha de jeito nenhum, né? Mas faça o risole, porque o risole tem a forminha também, você só vai abrir ali, né? E fechar, né, com a forminha, então é mais fácil. Então procura um jeito, o quibe, você pode fazer bolinha. Gente, eu falo que o importante é a higiene e o sabor, né? Porque se o seu produto ele tem sabor, então não importa muito a aparência. Uma outra pergunta que me fazem muito, que eu tô recebendo toda semana. Vale a pena comprar modeladora mesmo com a pandemia? Gente, eu não tive essa opção de escolher, né, comprar ou não na pandemia. Eu já estava pesquisando muito sobre a modeladora, né? Eu estava nesse processo aí de pesquisa, conversando com muita gente, né? Teve uma moça que perguntou o que é modeladora? É a máquina de fazer salgado, né? A gente fala modeladora. Então, eu já estava pesquisando, já estava nesse processo de pesquisar e entrou a pandemia. Quando começou a se falar, ainda não estava no Brasil sobre o coronavírus, a gente não sabia da gravidade, a gente não sabia como seria, que ia durar tanto tempo. Já estava se falando, mas eu já estava no processo de compra da máquina, então eu acabei comprando. E aí eu comprei a modeladora, com 2 meses que ela tinha chegado, pá, fechou tudo, fechou a feira, né? A nossa feira ficou 8 meses, quase 9 sem funcionamento. E assim, ninguém estava preparado, ninguém sabia como que seria, né? E aí, com esse fechamento de tudo, me levou a montar a loja de coxinha no copo. Como eu já tinha modeladora, então as escolas foram fechadas, que era o lugar que eu vendia mais, né? Tenho todos os vídeos aí, né, com as minhas histórias. Eu vendia na quinta-feira, eu entregava aqui nessa cidade que eu moro hoje, que até então eu morava na cidade vizinha, e eu entregava as bandejas aqui. Então, as escolas foram fechadas, eu não podia mais chegar na portaria do hospital, eu já não podia mais entregar na Secretaria de Saúde, nos lugares, e as pessoas também tinham medo. Eu tinha clientes que comprava toda semana, toda quinta-feira eu entregava 4, 5 bandejas que era para os filhos levar para a escola, e essas clientes me ligavam e falavam, Márcia, não vem porque eu tenho uma mãe de 80 anos, de 70, e eu tenho medo, e eu tenho um filho especial, eu não posso receber o salgado. Então, assim, todo mundo não sabia como lidar, né, naquele momento. Eu fiquei 2 meses, gente, parada. 2 meses sem fazer salgado, sem fazer nada, porque a gente não tinha onde vender, não tinha feira. E aí depois eu falei com meu esposo, a gente tem que dar um jeito, a nossa única fonte de renda é o salgado. E aí me veio a ideia de abrir, né, a loja de coxinha no copo na minha cidade, tem aí também nos vídeos, e com todo, né, a vigilância, né, ensinando a usar máscara, usar álcool em gel, né, e foi assim, um período de aprendizado. Essa pandemia tá sendo aprendizado para nós, né, porque muitos de nós nem sabem como se proceder, muita gente me procura e fala que tá fechando, muita gente voltou para casa. Mas enfim, gente, a vacina tá aí, né? Todo mundo se vacinando. Se Deus quiser, acreditamos que isso vai passar, né, em breve. E voltando aqui para a pergunta, então eu não tive essa possibilidade de escolher comprar ou não, porque eu já tinha comprado. Só que eu falo para vocês, quem me procura, é muito complicado a gente falar, né? As pessoas me perguntam, mas eu tenho dinheiro, eu devo investir na modeladora. Gente, é muito complicado a gente dar a opinião de uma coisa tão séria, né? Porque nós estamos num momento, né, de dificuldade,
as vendas estão difíceis, mas assim, Márcia, eu compraria de novo, mesmo na pandemia, eu abri a minha loja, não teria condição de fazer salgado à mão, de ter uma loja de coxinha no copo fazendo à mão. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo a minha realidade. A modeladora me ajudou? Sim, muito, né? Com a modeladora, você tem uma outra expectativa de vida. Você pode trabalhar para um buffet, você pode fazer seu salgado em casa para revender. Muita gente me procura, eu ainda não tô fazendo, porque eu ainda não tenho mão de obra, mas me procuram assim, para passar o salgado para eles vender na loja deles. Uma moça aqui de uma cidade vizinha, ela queria que eu levasse o salgado lá para ela, que ela tem uma loja de coxinha no copo, então ela queria, por problemas de saúde, ela queria para revender. Várias pessoas me procuram para revender o salgado, eu passar, é uma coisa que eu tô pensando também, é um projeto, né, que porque tudo que você vai mudar, gente, a gente tem que se organizar, né? Uma amiga minha essa semana falou uma coisa muito certa, ela falou que nós, porque ela também tá começando com salgado, ela falou, Márcia, nós estamos começando, porque já tem 6 anos que eu faço salgado na minha casa, só que, ó, eu comecei fazendo salgado na minha casa, e aí depois de 1 ano que eu entregava, eu comecei para feira, e agora comecei com coxinha no copo, então é sempre um começo. Então a minha loja tem 1 ano, mas a gente ainda tá no começo, né? A gente ainda tá aprendendo, se adaptando. Então se eu for começar a fazer o salgado para revenda, é um outro processo. Então essa pergunta da modeladora é muito séria, né? Porque é um dinheiro que as pessoas investem. Mas assim, para mim deu certo. Eu não falo para ninguém, compra a modeladora, né, porque às vezes a pessoa não vai gostar, então eu sugiro assim, quando as pessoas me procuram no privado, eu pergunto, você já trabalha com salgado? Aí a pessoa fala, já, eu trabalho na minha casa, eu vendo bastante já, então eu aconselho a comprar sim, porque você já trabalha, é o meu caso, eu já trabalhava com salgado, eu já tinha experiência, eu já tinha clientes, então o meu plano não era montar a loja de coxinha no copo, era vender salgado nas festas, era montar aquelas barracas, né, em festa de rua e vender ali, ou montar um quiosque, por exemplo, né, um trailer. Então, assim, eu comprei a modeladora para isso, para trabalhar em casa. Então, tem gente que me procura porque quer trabalhar para um buffet, quer fazer bastante quantidade para casamento e fritar no casamento e fritar naquela festa. Então, a modeladora, ela te dá muitas opções. Agora, tem gente que vira para mim e fala, não, eu não sei fazer salgado, eu nunca fiz nenhuma massa. Então, eu acho meio arriscado você comprar a sua modeladora, comprar a masseira, porque, gente, não é papo de vendedor, tá? Eu não vendo máquina, todo mundo que me conhece, tá no meu grupo, sabe? Eu não vendo modeladoras, eu indico, eu falo sobre as que eu tenho, né? Troco experiência, porque quando eu comecei, eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas maravilhosas do grupo, que me ouviam, que faziam chamada de vídeo, que me ajudavam. Porque no começo, quando a gente compra a modeladora, é difícil mesmo, é uma coisa que você ainda não viu, não sabe. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma modeladora, nunca tinha mexido com ela. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, não, eu nunca fiz coxinha, eu falo, olha, eu te aconselho a fazer uma massa, tentar fazer essa massa, tentar ver se você gosta, se é isso que você quer, tentar vender para depois comprar a modeladora. Eu sou muito sincera, porque igual eu tô falando pra vocês, eu não vendo modeladoras, mas eu já aconselho, se você vai comprar a modeladora, comprar uma masseira. Porque quando eu fui para comprar, gente, eu não tinha condição, só tinha condição de comprar muito mal a modeladora. Então, eu achava até que era papo de vendedor, quando eles falavam assim, mas tem que comprar uma masseira. Eu achava que era para vender mais, mas não é. Porque você fica o dia todo fazendo ali a sua massa na mão, você vai fazer 3 receitas, por exemplo, você vai ficar ali um tempão para fazer. Eu, pelo menos, e meu esposo, a gente conseguia fazer uma massa na mão, ali no braço, porque quem faz coxinha, sabe? Eu conseguia fazer uma massa ali de 2, 3 quilos. Isso meu esposo me ajudando, porque é muito pesada. Aí você fica ali horas, por exemplo, você faz 10 massas. Olha quanto tempo você vai gastar para fazer 10 massas. A gente ficava quase o dia todo, tô contando o que acontecia comigo. A gente pegava às vezes 8 horas da manhã,
ficava até 2, 3 horas fazendo massa, né? Amassando ali, colocando para esfriar. Aí quando era 3 horas a gente ia para modeladora. Gente, 4 horas a gente já tinha passado toda aquela massa. Então, assim, você perde muito tempo de fabricação fazendo a sua massa na mão. Então, a masseira, ela te ajuda sim, porque, né, você vai colocar ali a sua massa. Hoje eu tenho uma masseira de 25 quilos, já coloquei aí pra vocês em alguns vídeos. Então, rapidinho faz a massa e começa o trabalho na modeladora. Então, assim, é junto. Então, quando as pessoas me perguntam, por isso que é uma pergunta, eu selecionei só algumas, que, né, a resposta acaba sendo longa, porque depende da sua realidade. Eu falo muito isso nos meus vídeos, nos meus grupos, né, que eu tô ali, não tão presente como eu gostaria, igual eu falo com o pessoal, mas eu sempre tô ali, né, e eu falo, gente, vamos, cada um tem uma realidade. Hoje a sua realidade é comprar a modeladora? Compra a modeladora primeiro, que aí você vai fazendo ali a sua massa na mão mesmo, na correria, faz o dia todo, passa a noite, não tem problema, que aí você vai vender seu salgado, vai juntar o dinheiro, próximo passo é a masseira. Uma moça me perguntou essa semana também, ela tava com dinheiro e ela não quer fazer dívida, né? Muito certo, não aconselho ninguém a fazer dívida. Então ela me perguntou, Márcia, eu devo comprar a modeladora ou a masseira? E aí eu aconselhei ela a comprar a modeladora primeiro, que foi o que eu fiz. Eu comprei a modeladora, a gente ficava, igual eu tô falando pra vocês, fazendo, né, o salgado lá quase o dia todo e passava a noite. Mas aí foi aumentando, a gente abriu a loja e a gente foi melhorando, né, e comprou a masseira. Então, assim, gente, cada um tem uma realidade. Se você tem condição de comprar as duas, melhor, né? Se você já tem condição de comprar a empanadeira, eu não tenho empanadeira até hoje, ainda não tive condição, né? Mas aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando e é um investimento. Outra coisa também que me perguntam, o que precisa para começar a vender o salgado? É uma pergunta que sempre me faz. Gente, eu comecei com muito pouco, porque eu não tinha. Se você tem hoje condição, se você tem aquele dinheiro para investir, eu sei que é melhor, né? Eu sou muito realista, mas eu não tinha. Então, eu comecei com bem pouquinho, fui aumentando, eu não tinha nem tabuleiro, eu peguei tabuleiro emprestado, eu peguei rolo de abrir massa emprestado e fui aumentando. Então, assim, essa pergunta, quanto eu preciso para começar a vender meu salgado, depende da sua realidade. Eu não tinha quase nada. Eu fiz as bandejinhas, fui vender de porta em porta. Agora, se você já tem um dinheiro, você quer montar uma loja de coxinha no copo, é outra realidade, né? Se você tem um dinheiro, mas você quer comprar a modeladora hoje para fazer seu salgado em casa, vender para buffet e ficar conhecido primeiro para depois montar uma loja, é outra realidade. Então, assim, muito, né? É difícil de responder isso aí, porque cada uma pessoa, né, tem uma história. Tem meninas nos meus grupos que tem 3 filhos pequenos, tem umas que tem 2, outras que tem mais, que a gente sabe que é difícil. Algumas o esposo trabalha junto, algumas o esposo trabalha em outro emprego. Tem muitos homens também, eu falo muito das meninas. Teve um rapaz essa semana falou, mas você fala muito meninas, hein? Tem muitos meninos também, muitos. Então, tem muitos homens que trabalham também sozinhos, outros já têm a esposa. Então, é muito difícil você opinar. Quando a pessoa me chama no privado, aí sim, eu converso, a pessoa fala como que é mais fácil de dar uma opinião, né? Por isso que eu fiz assim, resumidamente, para falar para vocês como que eu acho, como que eu fiz, né? E para mim, essa resposta, eu compraria sim a modeladora, mesmo com a pandemia. Eu compraria sim, né? Para resumir, né? Eu compraria a modeladora sim. E, gente, vocês podem deixar, né, as perguntas, não respondi, tem muitas outras perguntas, não coloquei todas para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Depois eu respondo mais algumas perguntas. Deixa nos comentários a sua pergunta, o que você quer saber, né, e eu vou responder no próximo vídeo. Eu sempre anoto aqui no caderninho as perguntas, né,
e vou colocando. Não respondi todas, né? Como eu falei pra vocês, que são muitas, são as que mais me perguntam, então eu sei que é muita gente que tem essa mesma dúvida. Mas pode deixar nos comentários, pode me chamar, colocar lá no meu WhatsApp, eu respondo, né? Procuro ajudar o que eu puder ajudar com a minha experiência, as coisas que eu passei, né? Graças a Deus eu tô com a minha loja. Me perguntam muito também se tá dando certo, se tá vendendo. Gente, graças a Deus tá dando certo sim. Eu sou muito realista, sou muito transparente, mostro tudo pra vocês. Graças a Deus tá dando certo sim, tá? Então, espero que tenha ajudado aí com algumas respostas, né? E, como eu disse, podem deixar as perguntas de vocês que eu vou procurar estar respondendo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí com os amigos de vocês. Se vocês tiverem algum grupo no WhatsApp, compartilha também. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.